Bom dia! Está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal e o tema de hoje é a escravidão africana no Brasil, parte 2. E o objetivo da nossa aula é mostrar que a escravidão não foi simplesmente um sistema econômico, mas sim a base da formação da sociedade brasileira e, com isso, compreender que nossa sociedade atual ainda está pautada por valores e preconceitos coloniais. O objetivo da nossa aula 2 é o mesmo objetivo da nossa aula 1, que eu gravei ontem, tá? A escravidão africana no Brasil, parte 1 e parte 2, tem o mesmo objetivo de aula, tá? Ou seja, a escravidão ela não foi simplesmente um sistema econômico, tá? Ou seja, a escravidão ela foi a base da formação da sociedade brasileira. Então, foi com a escravidão que a sociedade brasileira foi formada. Vamos agora começar aqui falando, eu começo aqui falando da colônia dos escravos. Como vimos na aula anterior, ao longo do século XVI, a mão de obra indígena começou a ser gradualmente substituída pelo africano escravizado, devido tanto ao desaparecimento do índio no litoral pela violência do colonizador, quanto às doenças, às epidemias, à ação dos jesuítas que pregavam pela liberdade do indígena e às questões econômicas. Um escravo africano gerava muito mais impostos e taxas, o que significa mais lucros ao comércio e à coroa, enquanto os indígenas estavam quase isentos de taxas, né? Ou seja, eles preferiam o africano para trabalhar aqui, né, no território brasileiro. Eles queriam pegar um africano, eles queriam trazer um africano para cá para escravizá-lo. Só que o africano, ele custava caro, né? Já o indígena, que é daqui do Brasil, aqui do próprio território brasileiro, o indígena estava isento. Os indígenas estavam quase isentos de taxas. Então você nem precisava pagar taxas para ter um indígena. Para você escravizar um indígena, você ficava isento das taxas para você escravizar um indígena. Já para você escravizar um africano, trazer ele de lá para cá e escravizá-lo aqui, o custo era caro. Era muito caro. Fato é que a escravidão era um dos pilares de sustentação do sistema colonial português. Então, o que sustentava o sistema colonial português, o que sustentava a colônia de Portugal, era a escravidão, estando presente em boa parte dos ofícios coloniais. Até a função de mestre de açúcar nos engenhos passou a ser exercido por escravos. O tráfico de escravos da África consolidou o Império Colonial Português, criando uma circularidade entre Brasil e África, Rio de Janeiro e Luanda, Angola, Salvador e Guiné. Os reinos africanos com os quais Portugal tinha alianças comerciais, Senegal, Gâmbia, Guiné, Congo, Angola, forneciam prisioneiros de tribos vizinhas em troca de cavalos, armas, pólvora, cachaça e tabaco. A aquisição de escravos dava-se de duas formas: pelas feitorias em reinos africanos, onde dependiam da autorização do rei, e os navios só zarpavam quando estavam cheios. Sistema esse com altos custos, portanto, só valendo a pena em áreas com abundância de escravos, e por meio da navegação, com pequenas embarcações pela costa, comprando poucos escravos de cada vez, de vila em vila, sem feitorias. Aqui no Brasil, os escravos podiam ser adquiridos nos portos de desembarque e ou nos pontos reservados para comércio de escravos. Os mais abastados já compravam previamente um lote de escravos que quase por encomenda. Havia também quem optasse pela compra de escravos fugidos, afinal, muitos senhores não aceitavam de volta um escravo fujão,
preferindo vendê-lo a preços baixos. Várias leis nos séculos 16 e 17 facilitavam a compra de escravos, como o Alvará de 1559, que permitia que cada senhor de engenho importasse 120 africanos, pagando apenas 1/3 das taxas. Poucos senhores dispunham de tanto investimento de uma só vez. Era mais fácil fazer um consórcio, onde vários senhores investiam determinada quantia, até fechar os 120 escravos e comprá-los com um mínimo de taxas. Depois, cada um ficava com a quantia de escravos relativa ao investido. O Conselho Ultramarino, órgão português que regulamentava o comércio colonial, não acreditava que a mão de obra indígena pudesse manter a produção desejada no Brasil. Daí o incentivo inicial ao tráfico de escravos africanos, com o mero detalhe dos quatro membros do conselho, 3 tinham ligações com negócios envolvendo o tráfico negreiro, direta ou indiretamente, ou seja, legislavam em profunda causa própria. Até 1650, os escravos eram o item do comércio mais tributado do Brasil e uma das mercadorias que mais davam retorno à coroa. Em um resumo, quanto mais os senhores coloniais precisavam de escravos, mais comerciantes se empenhavam em adquiri-los e mais guerras se travavam na África para atender à demanda. Nesse processo lucravam os traficantes da Europa, os governantes da África e os intermediários de todos os continentes. Outra opção era comprar mulheres escravas para a criação nas unidades escravistas ou procriação em cativeiro. Ocorria, inclusive, a venda de crianças, filhas de escravos, por menores preços. Um escravo era considerado adulto a partir dos 16 anos, ou seja, apto a realizar trabalho pesado. Antes dessa idade, antes dos 16 anos, já auxiliava em pequenas tarefas, tanto na casa do senhor quanto no próprio engenho. Fora das fazendas, geralmente a criança escrava auxiliava nos afazeres domésticos. É interessante mencionar que no sistema escravista havia a alforria, termo jurídico que se refere à concessão da liberdade ao escravo, tornando-o um alforriado. Livre, era costume o senhor concedê-la, às vezes como prêmio e às vezes em forma da caridade do Natal, em caridade no Natal ou em testamento aos escravos domésticos, para estimular a fidelidade e obediência, bem como servia aos senhores para livrarem-se de escravos improdutivos. Vamos agora, para encerrar a nossa aula de hoje, os vários espaços da escravidão. Quais são os vários espaços da escravidão? Você vai saber agora. Apesar de os escravos africanos terem sido destinados, a princípio, nas regiões canavieiras, sua presença também é verificada na pecuária de subsistência. Não é só nas regiões canavieiras que você nota a presença do escravo, e sim também na pecuária de subsistência você nota a presença do escravo. Como o custo para iniciar uma criação de gado era pequeno, 200 a 300 cabeças de gado, 25 a 30 cavalos, 15 a 20 homens, colonos com menos investimentos partiram para essa prática. Alguns destes já haviam sido vaqueiros, que usaram as cabeças de gado que lhe couberam como pagamento para iniciar a criação própria. Outros eram fazendeiros abastados do litoral que investiam na pecuária como alternativa extra, estando raramente presentes nas áreas de pastagens. No norte e no nordeste, muitas vezes, deixavam a fiscalização do gado sob os cuidados de um mulato ou mesmo de um escravo. Várias fazendas do Piauí funcionavam com mulatos, índios, caboclos e uma grande maioria de escravos africanos em uma
em duas fazendas registradas pelo padre Miguel Carvalho em 1697, havia apenas negros, os quais, portanto, tomavam conta delas. Essa forte relação do africano escravizado na pecuária piauiense permaneceu e até foi ampliada ao longo do século XVIII. Já nos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, os criadores moravam nas fazendas. Mas a mão de obra escrava também era empregada, tanto como domador de cavalos quanto feitor, verificando-se isso também em algumas fazendas do Rio de Janeiro e em São Paulo. No norte fluminense, mesmo com a presença açucareira, a pecuária extensiva tinha na família escrava sua base de sustentação, ou seja, casais de escravos com filhos cuidavam do gado e tinham a permissão para terem roças de subsistência, a fim de estabilizar os escravos e evitar as fugas. Percebe-se, portanto, que a escravidão na pecuária oferecia mais mobilidade ao escravo, diferente das fazendas de cana-de-açúcar, onde a mão de obra pesada era mais exigida, vigiada e passível de punições em caso de desobediências ou desvios à ordem. Apesar de a escravidão na agricultura ter sido predominante durante grande parte do período colonial e de também estar presente na pecuária, como vimos, durante pelo menos 75 anos, que vai de 1690 a 1760, a mineração teve mais destaque do que a agricultura. Os africanos trazidos como escravos, nesse período, distinguiam-se dos demais por serem escravos que tinham um ofício específico, pois trabalhavam na extração dos minérios e em casas de fundição da costa da mina, Gana, Benin, Togo, na África. A mineração em si provocou uma ocupação do interior de forma mais sistemática e organizada por parte de Portugal. Afinal, o ouro era mais precioso. O ouro era mais precioso que o açúcar no mercado internacional. Portanto, valia o investimento. Balanços posteriores após o esgotamento das minas mostram que do final do século XVII a meados do século XVIII, a quantidade de ouro exportado para a Europa não teve paralelo nas diversas colônias da América e que nenhuma outra colônia foi tão rica nesse minério como o Brasil. Rapidamente, vilas com a maior infraestrutura urbana na colônia foram erguidas no interior: Sabará, Mariana, São João del Rei e Vila Rica. E Ouro Preto. E o aumento da população colonial trouxe uma gama de ofícios e serviços nunca vista no Brasil até então. Ao invés de permitir que uma pessoa possuísse grandes extensões de minas, como acontecia no campo, Portugal ele delimitou uma extensão mínima de duas braças e meia para exploração, o que permitiu que até colonos pobres, com ao menos um escravo, pudessem adquirir terras a garimpar. Com essa população veio também um grande número de escravos mineradores, já que a coroa portuguesa chegou a proibir o envio de escravos das regiões canavieiras para a mineração, com o intuito de evitar um êxodo geral e a decadência do açúcar. Depois, com a prosperidade dos donos das minas, dos administradores e dos comerciantes, surgiram também os escravos domésticos, artesãos, artífices e até professores de música, escravos de ganho que trabalhavam oferecendo seus serviços nas ruas como carregadores, doceiras, quitandeiras e outros ofícios. Tiveram uma autonomia praticamente inédita no Brasil, distanciando-se da vigilância de seus senhores e transitando de forma autônoma pelas ruas. Houve também um significativo aumento de escravos que se alforriavam ou eram alforriados nas áreas de mineração,
que podiam trabalhar como autônomos ou faiscadores. Eles trabalhavam de forma autônoma e individual. Podiam ser colonos pobres ou negros forros, que não tinham outra perspectiva nas cidades ou no campo, sendo iludidos com o sonho do enriquecimento rápido de encontrar uma pepita que os tirasse da miséria, ou uma faísca, sequer de ouro. Na maioria das vezes trabalhavam em jazidas abandonadas que não eram mais viáveis economicamente para seus donos, indicando que o crescente número de faiscadores era decadência da mineração. Há casos peculiares como o de Chico Rei, suposto monarca guerreiro do Congo, escravizado por portugueses em 1740 e posto a trabalhar na mina Encardideira, em Vila Rica, Ouro Preto. Com trabalho e garimpeiro autônomo, conseguiu comprar sua alforria e a de seu filho, além de adquirir a mina onde ele próprio fora escravo, alforriando vários outros escravos e contribuindo para a Irmandade de Santa Ifigênia, composta de negros livres, ele acabou sendo aclamado pelos escravos e forros como rei. Tal personagem, no entanto, não possui registros históricos. Não se sabe se é oriundo da tradição oral para estimular os escravos a trabalhar ou se é personagem fictício da literatura. A alforria na mineração podia ocorrer também pelo próprio furto de ouro em pó, ou minerando clandestinamente durante a noite, ou nos dias de folga. Outros, como já citado, trabalhavam com o consentimento de seus senhores como faiscadores, desde que pagassem uma parte do ganho. Em outros casos, como na região diamantina, escravos que encontrassem diamantes com mais de 20 quilates seriam alforriados por lei, havendo casos raros de pelo menos 3 escravos que encontrassem diamantes semelhantes e conseguiram a liberdade. Outra lei no distrito diamantino premiava o escravo que delatasse o seu senhor por contrabando de diamantes, mas o mais verificável foi uma cumplicidade entre senhor e escravo em tal contrabando. Na próxima aula, trataremos um pouco mais sobre a vida nas colônias coloniais e sobre a situação dos escravos que nelas circulavam. Por hoje é só. Muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você gostou, já deixa seu like. Eu fico por aqui e até amanhã. Tchau, pessoal!